E um estudo desenvolvido aí pela Escola de Nutrição da Universidade Federal da Bahia e do Centro de Integração de Dados e Conhecimentos para a Saúde da Fundação Oswaldo Cruz mostra aí, sabe o quê? Que os adolescentes das faixas mais pobres da população estão mais obesos. E é sobre isso que nós vamos conversar agora com quem entende, que é o endocrinologista doutor Fábio Oliveira. Muito bom dia, seja muito bem-vindo, doutor. Uma honra tê-lo conosco. Para a gente entender, né? Gordura não é sinal de ser saudável, né? Eu falo porque na época da minha avó, no interior, o pessoal falava que tinha que ser gordinho, achava que tá bonito gordinho. Não era, tinha isso, não tinha? Com certeza. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra, não é verdade? Não. Você pode estar gordinho, cheio de carne, mas não está bem emocionalmente. Como é que você vê esse estudo, doutor? Primeiramente, é importante que esclareça para as pessoas que Sim. a má alimentação Certo. vai causar, né, uma má nutrição e pode levar tanto à desnutrição Sim. quanto a casos de obesidade. Essa desnutrição ela é séria e seríssima, porque a conversa anterior com o Felipe e o capitão eles estavam Júnior. Isso, eles estavam ajudando as pessoas que estavam passando fome, Isso. desnutridas, pessoas mal alimentadas, e essas pessoas, né, com essa carência nutricional vão gerar crianças malnutridas e mal alimentadas, né? Sim. Que vão ter consequências, elas vão ficar o tempo todo, né, nesse quadro. Porque acho que você mesmo perguntou para ele, mas é emergencial, leva um pouco da comida, vai ter que levar sempre. Sim. Essas crianças têm que ser cuidadas. Sim. Né? Porque tudo é um processo, né? Pois é. Isso durante o período todo, essa primeira infância, os primeiros 2 anos, depois até 5 anos, aí depois vai para a escola, a escola assume aquele papel de alimentar, que nas férias agora não tem comida para os meninos, olha, né? Aí eles não têm o que comer. Mas eles já formaram uma desnutrição, né? Já estão... Isso é muito sério. É sério, porque já está comprometido, né? Já está comprometido o cérebro, já está comprometido os ossos, a massa muscular dessas crianças. Sim. É um período de restauração mesmo, né? Completa. E eu falo, nem para você se tornar uma pessoa desnutrida, quanto se tornar uma pessoa nutrida, não é de uma hora para outra, né? Não. Passa por um processo. Eu quero até que coloque uma arte, que a gente vai falar, até continuar falando, doutor, em cima disso. Coloca a primeira aí, por favor, que tem alguns dados, algumas informações muito importantes, que a pesquisa revelou aí que o maior índice de obesidade e desnutrição está entre adolescentes em situação socioeconômica baixa. Pois é. Olha só, o que nós temos hoje, né? Um quadro que é de país em desenvolvimento. Porque sim. Os países desenvolvidos, a gente coloca, vão ter a obesidade como uma preocupação. Certo. Os países pouco desenvolvidos ou países pobres têm a fome, que é ruim. Nós estamos sempre naquele limbo aqui, assim, né? Nós estamos lá, o país não cresce, parece que não cresce nunca, não sai dessa coisa. Então a gente tem o quê? Os 2 problemas. Nós temos a obesidade, certo, também, que foi provocada por má alimentação, por má nutrição e etc. Sim. E essa desnutrição que é crônica, né, em crianças, que depois vão adquirir, né, que já estão desnutridas. Porque o que acontece? Aqui a gente tem, né, as duas coisas. Isso encaixa, né, na obesidade. Isso.
e pessoas desnutridas, mas pessoas desnutridas que depois se tornaram E baixa obesas. renda, né? Tipo assim, você pensaria, menos dinheiro, também come menos. Mas Pois é. também vai comer besteira. Come errado, às vezes, porque já está acostumado a comer errado. E quando ele tem acesso à alimentação, Aí ele... Entendi. né, ele acaba usando aquilo ou de maneira errada, ou quer suprir uma necessidade, ou uma carência, Sim, ou algo que sim. de repente o leva a Ao invés de ele tem a comer o que é comida, necessário, vai comer. come o que é um desejo deles. Ou come o que tem, mas não vai escolher. Aí falta proteína, falta minerais, falta nutrientes básicos para a formação deles mesmo, né? Para coisas que podem ajudá-los. E aí você pode estar gordinho fora do peso, ou não é obeso, mas no sobrepeso. Sim. E com baixa estatura, que já foi formado dessa maneira. A questão até, por exemplo, até nos estudos, né? A má alimentação vai influenciar diretamente na concentração, dormir, a absorção. Lógico. No estudo. Tem um outro também, eu queria que colocasse a outra arte. Olha lá, entre 2009 e 2015, o índice de adolescentes com excesso de peso da rede pública aumentou, de 19% para 23,1%. Já os da rede privada permaneceu em 28,7%. Pois é. Adolescentes com excesso de peso aumentou na rede pública e na rede privada manteve. Como é que o senhor vê isso, doutor? Isso é reflexo, né, disso tudo. Os mais, né, os que estão em rede pública, que poderiam considerar mais pobres, que têm menos Sim. acesso àquilo, vão talvez alimentar, porque os outros já estavam, né, alimentados, mas os outros não, vão crescer um pouquinho, tá tomando um ombrinho ali, daqui a pouco vai tomar a cabecinha, aí forma mais um indivíduo, né, obeso. É mais um problema. E, às vezes, esses indivíduos estão malnutridos e obesos. Sim. Porque falta nutrientes para ele. Não é só a gordura corporal. Sim. Né? Aí tem que ser avaliado, né, por médicos, profissionais de saúde, saber, o que é, né, o erro, onde é que está cada população, tem que ser avaliada de acordo. Né? Não é uma coisa também que... Por isso que essas... Tem mais alguma arte? Acho que não, né? Por isso que essas pesquisas, essa análise tem que ser com muito critério, né, doutor? Porque não é somente olhando externamente, né, aos olhos nus que a gente vai poder observar. Com certeza. Né? Se está definindo, porque às vezes está mais gordinho, o pessoal está mais desnutrido. Mais desnutrido. Existem tabelas gráficas que devem ser usados para acompanhamento, principalmente das crianças, nessa primeira infância, porque aí você vai acompanhar e evitar essa desnutrição que pode gerar consequências graves de saúde. E se essa pessoa é desnutrida, né, e se torna um obeso, ela vai ter dois problemas na vida, né, de saúde. Sim. Né? E aí cabe aos médicos também entenderem isso e poderem tratar as consequências disso. Né? Entendi. Eu fico pensando essa questão aí na primeira infância. Porque aquilo que você vai definindo, o que você definir na primeira infância é algo que você vai acabar lutando a vida toda, doutor? Como que funciona isso? Por exemplo, fica obeso no início. Aí, essa é uma pergunta, né? Se isso acontece ou não. Então, por exemplo, o risco de eu, ser uma pessoa que eu vou sempre brigar com a balança na obesidade é mais comum ou isso não influencia? Ou mesmo também a desnutrição? Como que funciona no nosso organismo? Lógico que tudo influencia. Agora, depende, são casos individuais e casos, né, de grupo de população. Sim. Uma pessoa que geneticamente tem uma estrutura de pais obesos, ele vai ter mais chance mas ele não está condenado realmente a ser obeso. Mas tem que ter uma devida atenção para esse início, porque pode influenciar. Né? E aí cabe aos profissionais de saúde enxergar isso aos pais. Educação é muito importante nesse sentido, de todos, né? Porque a partir do momento que as pessoas estão informadas, que elas podem entender isso, né, elas vão evitar tanto a desnutrição quanto a obesidade.
na realidade, quando se coloca esse quadro de crianças desnutridas Sim. e que estão começando a ficar obeso, a gente tem que entender, tem muito erro, né, talvez na alimentação. Certo, né? certo. E a gente tem que, o poder público tem que intervir, nós como cidadãos temos que começar, os médicos têm que começar a entender Sim. o que está acontecendo e para isso não ter 2, 3, 4 problemas, porque isso é consequência. Os obesos têm mais tendência a ter problemas cardíacos, diabetes, né, tumores, vários tumores. Aí ele ainda está com problema de uma desnutrição. O osso dele mais fraco, mais tendência a ter alguns tipos de tumores, a imunologia dele mais baixa e ele vai Aí ter pode dar várias problema de consequências. hipertensão. Uma coisa vai levando a outra, né, doutor? Pode dar vários problemas, né? Vários problemas. Né? E aí é malnutrido e ainda tem problema. Malnutrido crônico, né? Porque está com vários outros problemas de saúde e ainda está com excesso de gordura, vamos dizer, corporal, porque não é só, né, a obesidade, o peso físico, né, a gordura, tem que se medir essa gordura, tem que saber olhar onde está distribuída essa gordura, o MC e outros métodos para saber se a pessoa está com excesso de gordura. E dependendo, corporal. às vezes, também, né, só para a gente fechar, dependendo, por exemplo, a gordura visceral, a no abdômen, é mais perigosa, né? Sem dúvida. Né? Já demonstra aí que não é nada de nutrição. E aí, né, quadros de problemas de saúde que vão agravar com o tempo, né? Aí, com um adulto doente, né, que vai ter que ser cuidado, tratado e tudo mais, que era uma criança doente também, né? Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.